Por quê? Porque, por mais que ele é nascido lá, na hora que ele vai crescer conforme a sua... Deixa eu ver. Tá vendo? Então, por que isso tudo, irmãos? Nós somos criação de Deus. O Senhor nos fez com qual intuito? Pode responder. Qual o intuito que o Senhor nos criou? Ele nos fez a sua semelhança. Mas muitos pregam e dizem, eu estou dizendo o princípio da criação, que nós fomos criados para adorar a Deus. Porém, não é verdade. Aonde está isso? Se você for lá em Gênesis 1:28, depois que Deus criou todas as coisas, Ele vai criar o homem à sua imagem e semelhança, como a irmã Maria Helena falou. Porém, na hora que ele vai terminar o versículo 28, ele fala que vocês cresçam, reproduzam e dominem a terra. Nós fomos criados, irmãos, para ser extensão de Deus aqui na terra. Porém, houve um equívoco, que aí todos conhecem a passagem de Adão e Eva, o que aconteceu, que veio um pecado e hoje estamos aqui. Agora sim, nós somos criados para louvor, para adorar e agradecer o nome do Senhor. Amém até aqui? Amém. Então, se fomos criados para a adoração de Deus, o ser humano, através dessa passagem de Abacuque, por dois motivos apenas ele louva a Deus. Apenas por dois motivos. E Abacuque nos é claro aqui a respeito disso. O ser humano adora e louva a Deus por uma grande vitória e por uma grande derrota. Porém, por uma grande vitória, qualquer um faz. Vamos voltar em Elias. Quando Elias orou a Deus no Monte Carmelo, para que Deus mandasse fogo do céu e mostrasse a todos os 450 profetas de Baal que estavam ali, o Deus ao qual Elias servia, quando ele orou a Deus e Deus manifestou ali a sua presença, a sua glória, o seu poder ali, os primeiros a adorarem a Deus, sabe quem foi? Os profetas de Baal. Então, irmãos, adorar e louvar a Deus quando tudo vai bem, até quem é ímpio e não conhece a Deus faz. Até quem está lá fora e não conhece, nunca ouviu falar de Deus, quando ele vê uma manifestação de Deus na frente dele, ele exalta o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor de Elias. E na guerra, irmãos, o outro motivo da adoração seria quando tudo vai mal. E será que eu e você adoramos ao Senhor quando tudo vai mal? Abacuque foi muito feliz em escrever todo esse cântico. E ele estava passando por uma situação anterior. Se você ler a partir do versículo 1, Abacuque é um livro pequeno, dá para ler em coisa de 10 minutos na sua casa. Você vai ver que um povo, toda uma nação estava acabando com a nação ao qual Abacuque fazia parte. Existia um outro povo que estava destruindo. E no versículo 1, Abacuque pergunta: Senhor, por quê? Porque eles são maus, isso, aquilo, outro. Logo em seguida o Senhor vem e dá a revelação e traz a resposta para Abacuque. Abacuque novamente pergunta. Porém, no meio do caminho disso, Abacuque solta uma frase ao qual ele eternizou o seu nome. Eu gostaria que o pastor Denis abrisse para mim Romanos 1,17, o pastor Luiz Ricardo Hebreus 10,38 e a Cristina Gálatas 3,11. Está ocupada? Gálatas 3,11. E nós iremos ver o que foi que Abacuque fez para eternizar o seu nome. Uma vez que eu fui fazer uma apresentação na faculdade, moço, e eu bebi muita água.
Só que eu fui apresentar um seminário. O Silvano sabe como é que é seminário no meio de um povo que tudo estuda, né? Eu nunca fui de estudar, não, irmão. Isso daqui é Deus que faz na minha vida para eu buscar e estudar. Obrigado. Meu irmão, eu sei que minha boca secou de uma tal forma que no final meu dente segurou meus lábios e eu estava assim, ó. Eu estava desse jeito mesmo, assim, que os dentes secou, o lábio subiu, e eu tentando explicar e o povo devia estar achando que eu estava rindo, mas não era, a boca secou. Eu falei, a próxima vez eu levo uma garrafinha d'água. Eu nunca tinha passado por essa experiência, então sempre é a primeira vez, né, irmão? Pastor Luiz Ricardo, o que diz sua Bíblia? O meu justo, porém, viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Cris. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pastor Denis. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora eu. Abacuque 2,4 diz assim: eis que a sua alma se encha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Glória a Deus. Abacuque escreveu isso, irmãos, antes dos apóstolos, antes de Jesus. Ele escreveu algo ministrado pelo Espírito Santo, por Deus, que eternizou o seu nome. O apóstolo Paulo, isso daí são 3 cartas a igrejas, enviadas a igrejas. A mais forte, a mais profunda foi o que o pastor deles falou. E ela é tratada totalmente em cima desse versículo. E o justo viverá pela fé. Tanto é que ele fala antes. Está escrito, ou seja, não foi ele que escreveu, já estava escrito. O justo viverá pela fé. O que tem isso? O Dante vê. Tem, irmãos, que Abacuque vem a nós relatar de uma situação ao qual ele não via mais esperança na vida dele, diante daquela situação. E aí ele relata: porquanto ainda que a figueira não floresça. Agora nós vamos tratar o versículo 17 por partes. Quando o Abacuque nos fala de porquanto ainda que a figueira não floresça, o que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É aqui que eu entro aquela parte que eu falei: give me your way, did you remember? Por quê? Porque às vezes você não está entendendo o que eu estou falando e vocês não entenderam o que eu li. Ainda que a figueira não floresça. O que tem a ver, irmãos? Ele devia ter um quintal grande na casa dele, não tinha tudo qualquer tipo de coisa. Por isso que ele falou isso. De repente ele chegou lá, a figueira dele estava atrapalhada. Figueira, irmãos, é uma árvore ao qual ela não dá flores. E quando Abacuque nos fala a respeito de floresça, ele está dizendo das folhas. Mas seria tão melhor se ele falasse dos frutos, né? Afinal, eu e você preferimos olhar os frutos que uma planta, uma árvore dá, porque nós possamos degustar dele, do que as folhagens, não é verdade? Figueira é uma planta que dá fruto apenas 3 meses no ano. Mas por que então que Abacuque fala sobre isso diante de um problema tão grande que ele estava vivendo? Porque Abacuque, quando fala da figueira, na Bíblia, quando você ouve falar sobre figueira, você troca a figueira pela palavra descanso. Descanso? Irmão, onde você está viajando nesse negócio que você está falando, irmão? Deixa eu beber água aqui, senão eu vou ficar sorrindo. Onde você está falando, irmão? A Bíblia nos relata a respeito de um religioso chamado Natanael. E um dia, os homens chegaram nele e falaram assim: Natanael, nós encontramos o Messias profetizado. Como assim, Messias profetizado? E a palavra nos fala que Natanael estava em que lugar? Debaixo da figueira. Ou seja, Natanael estava descansando. O que tem a ver descanso com folha de figueira e tudo mais? Figueira é a única planta, vai guardando, irmãos, isso que eu estou falando. Figueira é a única planta que as suas folhagens têm a capacidade de absorção de calor. Ou seja, num deserto onde se faz 50 graus, embaixo de uma figueira faz 30. Por quê? Porque a folha da figueira,
absorve o calor que está no deserto. Então ali os homens encontraram aquele religioso. Quantas vezes, irmãos, nós vemos para a igreja e encontramos pessoas religiosas? Aí o irmão vira e fala assim: Natanael, encontramos o Messias profetizado. Fala assim: mas de onde ele é? Eu acho que ele é de Nazaré. Nazaré? É? Mas pode vir coisa boa de Nazaré? Aí eu viro assim: de onde Sabrina é? De Cotia. Mas pode vir coisa boa de Cotia? Do Parque São Jorge. Não, do Parque São Jorge não tem mesmo. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas estão preocupadas da onde a gente vem. Mas eu te digo uma coisa: o Senhor está preocupado nessa noite para onde você vai. Glória a Deus. O Senhor está preocupado com você nessa noite para onde você vai. E aquela conversa entre os dois homens estavam tão complicadas, estava tão nada a ver, que na verdade Jesus não é de Nazaré, ele estava em Nazaré. Jesus é de Belém. Então, irmãos, tem pessoas que vão falar informação de você que até não tem a ver com o que estão falando. Pode vir coisa boa de Tuiutaba? Fala de onde eu vim. Deus sabe. Pode vir coisa boa de São Paulo? Deus sabe. E aquele homem era tão religioso que no momento ao qual ele vai ao encontro de Jesus e encontrando Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: tu és um homem de Deus. Tu és um homem de Deus. Aí ele: como assim? Como assim? Da onde você me conhece? Isso é uma conversa entre Natanael e Jesus, irmãos. Jesus vira para ele e fala assim: antes de você vir aqui, eu te vi embaixo da figueira. E aquele homem que era religioso tomou um susto. Assim como eu e você, se formos religiosos. Por quê? Porque naquele momento ao qual Jesus falou assim: eu te vi embaixo da figueira, ele não viu só ele embaixo da figueira, ele viu ele murmurando embaixo da figueira. Ele viu ele questionando embaixo da figueira. Irmão, a luta, ela vem com dois propósitos na nossa vida. Um vem de Deus. O segundo é do inimigo da sua vida. O segundo é de Satanás. São dois propósitos que a luta vem sobre nossas vidas. Nós estamos falando sobre a adoração, que existe dois motivos para o homem adorar a Deus, que apenas por dois motivos apenas o homem adora a Deus. Na alegria que nós já fomos rápido, porque nem para mim, que você não vai mexer comigo adorando a Deus quando você estiver contente, e muito menos para Deus. E agora nós estamos falando sobre na luta. E por dois motivos agora eu estou falando que a luta vem na vida de um homem, na vida de uma mulher, na nossa vida. A luta vem pelo primeiro motivo, primeiro propósito, através de Deus, para nos fazer homens e mulheres melhores. Vou repetir. A luta vem na nossa vida pelo propósito de Deus para nos fazer homens e mulheres melhores. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Satanás, por que ele, qual que é o propósito dele na nossa vida? Vai matar Jesus. Também. Uma outra feita, eu falei a respeito de 3 coisas que aborrecem a Deus. Lembra que eu até perguntei assim: existe pecadinho ou pecadão? Não lembra não? Aí eu falei assim: que existe. Alguns discordaram, eu falei que existe. Expliquei. Então, 3 coisas aborrecem a Deus: pecado, transgressão e abominação. Lembra? Pecado, transgressão e abominação. O que é pecado, irmãos? Quando nós fazemos assim: não furtarás, não matarás, não roubarás. Se você fizer algo descrito nessas leis, você está pecando. Satanás quer que você peque, então? Não. Ele vai além, irmãos. É como eu falei, nós temos que abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para entender o que Deus quer conosco, porque Deus quer além. Às vezes a gente acha assim: Satanás está falando bobinha no meu ouvido, Satanás está usando meu esposo, está usando minha esposa para falar mal de mim, para falar isso e aquilo, aquilo outro. Meu irmão, Satanás não vai perder tempo com isso não.
Ele vai além. Então, se Ele não quer que você pegue, Ele quer